A paz seja convosco, amém? Graças a Deus por isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 17. Nós vamos ler primeiro o verso 9 e assim por diante a gente vai podendo falar. 1 Samuel, capítulo 17. Vamos ler o verso 9 e depois vou dizendo alguns versículos que nós vamos ler. Vamos lá, você achou? Amém? Vamos lá. 1 Samuel capítulo 17, versículo 9 diz assim: Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer, eu puser fora do combate, vocês serão os nossos escravos e nos servirão. Versículo 16, você consegue pular para o versículo 16? Diz assim: Durante 40 dias, o filisteu se aproximou-se de manhã e de tarde e tomou a posição. Aí você vai pular lá para o versículo 45. Versículo 45. E diz assim o versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, e eu mostrarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei aos cadáveres do exército filisteus, as aves dos céus e os animais selvagens, e toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Todos que estão aqui saberão que não é pela espada ou por lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas minhas mãos. Eu quero que você cite comigo esse final: pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Você crê nisso? O Senhor lhe entregará esse gigante na sua mão. Você crê? Fecha os seus olhos, meu Deus e meu Pai. Nós lemos a Tua palavra nessa hora. E nessa hora nós vamos examinar, Senhor, através da direção, através daquilo que o Senhor colocou no meu coração, como servo humilde diante de Ti, Senhor, necessitado, carente da Tua presença, para explicar, para falar, Senhor, que essa palavra toque, ache endereço, e assim, Senhor, ó Pai, sejamos assim, cada dia derrubando o nosso gigante, porque assim como Tua palavra fala, que essa batalha não é contra nós, não é nossa, mas é do Senhor, e a vitória já é nossa, do povo de Deus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Você pode se assentar, glorificando a Deus, agradecendo a Deus pela Sua palavra. Deus seja louvado. Que texto poderoso, meus irmãos, que texto poderoso. Essa palavra é muito poderosa. Nós vivemos, meus irmãos, e todos nós travamos batalhas em nossos dias. Todos nós temos desafios e situações que corremos os nossos dias a dias. Se eu fosse perguntar para você, qual que é a sua batalha, qual é o seu gigante, qual é aquilo que a sua fase que você tem passado, o que você tem enfrentado, muitas das vezes você vai falar: eu tenho enfrentado uma situação assim de desafio na minha casa, eu tenho enfrentado situação na minha saúde, tenho enfrentado talvez um gigante na minha vida pessoal. Todos nós enfrentamos, mas entenda, meus irmãos, assim como Deus disse, usou a boca de Davi dizendo que essa batalha que eles estavam travando não era deles, porque o Senhor comprou a batalha ali. Assim também nas nossas vidas você pode declarar que essa luta, essa dificuldade, o Senhor já comprou e você já venceu na cruz, e você tem que tomar posse dessa vitória. Eu creio nisso. Mas nós vamos ver algumas coisas interessantes que aconteceram, que no capítulo 14, nós não lemos esse, mas no capítulo 14, versículo 52, a Bíblia fala que após Saul ser ungido, há um contexto ali que diz, eu vou citar ele aqui para que você entenda, 14:52, e fala assim: houve guerra acirrada contra os filisteus durante todo o reinado de Saul. Por isso, sempre que Saul conhecia um homem forte e corajoso, ele alistava em seu exército. Então, todo o tempo que Saul reinou, sempre haveria guerra acirrada contra os filisteus. E houve tamanha guerra sempre, e essa foi muito forte no reinado de Saul. Se cumpriu essa palavra, que sempre haveria e houve guerra acirrada contra os filisteus.
E você entende que isso aconteceu em um tempo onde Saul foi rejeitado como rei. Porque mesmo ele indo para essa batalha, o Senhor já tinha escolhido a Davi como seu servo para reinar no lugar de Saul. Mas algo interessante que você foi também entender, que esse contexto ali, havia 40 dias que o povo estava sendo desafiado por Filisteu, pelo Golias. Houve 40 dias ali que o povo a Bíblia fala ali que eles iam para o campo de batalha, eles estavam no começo da batalha ali, mas havia um tempo que o Golias saía de um lugar escondido, ia para o campo de batalha à frente e desafiava. O povo filisteu, o povo de Israel ficava temeroso, ficava com medo e eles voltavam, retroativa. Então você entende que por 40 dias o povo estava sendo pisado, estava sendo pressionado, estava sendo acusado, estava sendo desafiado por um homem em 40 dias que eles não conseguiram. Mas Deus levantou um jovem valente, Deus levantou um jovem temeroso, Deus levantou um jovem que talvez ninguém daria chance, nem opção para que desafiasse esse grande Golias e esse pequeno Golias. Mas nós vamos falar com a graça de Deus sobre 3 coisas que Deus colocou no nosso coração para que nós vencermos esse gigante ainda esse ano. Diga comigo, eu vencerei o meu gigante ainda esse ano. Até o final desse ano, eu creio, no culto de ação de graça que vai ter esse ano, eu creio que você vai contar o seu testemunho, falando daquilo que você venceu, e a vitória que Deus deu através do nome do Senhor para a sua casa e para a sua família. Eu tenho preparado o meu testemunho para contar nesse dia 31, e eu creio que o Senhor também nos dará graça para contarmos esse testemunho, e você contará ao Senhor aquilo que Ele tem feito. Mas primeira coisa, meus irmãos, que Deus nos concedeu a graça para que falássemos, para que nós possamos vencer esse gigante, a primeira coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Você e eu, nós precisamos conhecer o Deus a quem nós servimos. Davi, ele tinha totalmente coragem, Davi, ele tinha totalmente a confiança no Deus a quem ele serve. No versículo 26, ele é muito enfático em falar. O seu pai manda ele para o campo de batalha, para ele servir os seus irmãos. E nesse meio termo, quando ele vai para o campo de batalha, ele ouve ali o que Golias está dizendo e desafiando ao povo. E quando ele ouve isso, a Bíblia fala que ele pergunta ali aos que estão aí em sua volta, falando assim, quem é esse filisteu aí? Quem que é esse homem que está desafiando o exército do Deus vivo? E o homem pergunta, olha, mas ele também ouve em meios cantos assim, olha, quem vencer esse gigante, casará-se com a filha de Saul, não pagará mais imposto, e a sua casa, a sua vida será totalmente próspera. Mas Davi, ele não está preocupado em ali o que ele vai ganhar. O que Davi, ele entende, no versículo 26 ele fala, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Mas quando ele soube daquilo, da recompensa que ele receberia, ele logo afirma, quem é este filisteu incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Ele tinha totalmente confiança no Deus a quem ele servia. Talvez você pode perguntar, talvez você pode conhecer tudo daquilo que você precisa vencer esse gigante. Muitas das vezes nós sabemos de tudo, da igreja, dos cultos, sabemos da formalidade, sabemos o que nós precisamos fazer para vencer esse gigante. Talvez nós sabemos os desafios que precisamos enfrentar para concorrer e vencer essa batalha. Talvez nós sabemos os nomes dos especialistas, talvez nós sabemos o tanto de coisas que precisamos fazer para vencer esse gigante, mas mais do que tanto que nós precisamos fazer, nós precisamos entender o Deus a quem nós servimos. Nós precisamos entender esse Deus que nos dá a vitória pelo sangue de Jesus no Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos entender esse Deus a quem nós servimos, que Ele é maior do que toda a ciência, Ele é maior do que todo o universo. Esse Deus que nós servimos, Ele é maior do que todos os astros que tem. O nosso Deus, Ele é maior do que tudo que o homem pode tentar ou pensar em fazer. O nosso Deus, Ele é grande, o nosso Deus, Ele é maior do que tudo. O nosso Deus, Ele é maior do que todas as coisas. A Bíblia nos fala que quando Ele fala, a terra estremece.
A Bíblia nos fala que quando Ele age, se levanta do trono em favor de uma vida, aquela história, aquela vida é mudada, porque o nosso Deus, Ele é maior do que tudo. Eu queria perguntar para você, você conhece o Deus a quem você serve? Você conhece o Deus para quem você serve e trabalha para Ele? Você conhece o Deus a quem você entregou a vida há tanto tempo, ou está entregando a vida agora? Você conhece o Deus para quem você entregou a sua vida na cruz do Calvário? Porque se você conhece o Deus a quem você serve, você não teme medo do gigante, você não tem medo das dificuldades, você passa por cima das dificuldades, porque você sabe que a vitória é minha e do povo de Deus, porque nós servimos um Deus que Ele é grande, Ele é maravilhoso. A Bíblia nos fala que em Salmo 78, e nesses dias de devocionais, nesses salmos, você entende que o músico ali, Masquir de Asaf, ele começa a citar aquilo e o que Deus fez no passado. Ele começa a dizer em um dos versículos, falando assim: olha, o nosso Deus dividiu o mar para que o povo passasse. Lembre-se disso, o nosso Deus fez sombra ali para o povo ali durante o deserto de dia, para que eles não se queimassem durante o sol. O nosso Deus fez coluna de fogo para o frio extremo no deserto. Você se lembra disso, ó povo? Ele diz no capítulo 78, olha, o nosso Deus fez água sair da rocha quando o povo teve sede. O nosso Deus fez rios também saírem da rocha pelo povo que estava no deserto ali reclamando. O nosso Deus deu carne no deserto para aqueles que ainda pediram carne no deserto. O nosso Deus, Ele fez maná cair do céu todas as manhãs. Aquele maná era nutritivo. O nosso Deus, Ele sustentou os seus servos muitas das vezes com pão e água lá no deserto, para que eles percorressem 40 dias no deserto. O nosso Deus, Ele curou um aleijado dos pés. O nosso Deus mudou uma mulher samaritana, visitou a mulher samaritana onde estava naquele poço. O nosso Deus deu vista aos cegos. O nosso Deus ressuscitou o Lázaro. O que isso quer dizer, Tiago? O nosso Deus fez coisas grandiosas no passado e também no presente hoje em dia. Ele pode fazer coisas maravilhosas e poderosas na minha e na tua vida. Esse gigante estará debaixo dos seus pés. Creia que a vitória já é sua e do povo de Deus. Creia que o nosso Deus, Ele tem lhe dado e lhe dará a garantia que esse gigante, ainda que atormente a sua alma, ainda que assuste os seus dias, ainda que pareça grande as batalhas que você tem enfrentado, ainda se lembre do Deus que fez no passado. Ele pode ainda fazer nos dias de hoje, na minha e na sua vida. Esse Deus, Ele é maravilhoso. Esse nosso Deus que nós servimos, Ele fez grandes coisas no passado, mas nós precisamos manter a nossa confiança em Deus, para saber que o Deus que nós servimos, Ele é o mesmo e não mudou ainda. Ele não mudou a sua história, Ele não mudou o seu CPF, o CNPJ, se assim nós podemos falar que o nosso Deus tem, mas Ele não mudou a sua característica. O nosso Deus, Ele é imutável. A Bíblia fala que os homens se mudam e mudam-se pensamentos. O homem, ele se muda diante de uma dificuldade, diante de uma aceitação. O homem se muda, mas o nosso Deus não tem sombra de dúvida, Ele não varia, Ele é o mesmo. Oh, aleluia, Ele fez tudo isso no passado e mais um pouco. Mas talvez você pode dizer, Tiago, mas beleza, eu sei que o nosso Deus fez tudo isso no passado, mas e nos nossos dias de hoje, o que o nosso Deus pode fazer? O que nossos dias de hoje, o que Deus Ele pode fazer ainda nos nossos dias? Tá bom, nos nossos dias Ele continua o mesmo ainda. A Bíblia nos fala que em Jeremias, antes que Ele nos formasse no ventre das nossas mães, Ele já nos conhecia, já nos tinha preparado um futuro glorioso. Antes mesmo de nós nascermos, mesmo o Senhor já conhecia e já marcou a nossa história. A Bíblia nos fala que em Efésios, antes da fundação do mundo, Ele já nos predestinou e já nos preservou para sermos filhos de sua herança. Eu quero falar que o Senhor, antes mesmo que nós pensássemos em vir ao mundo, ou estivéssemos numa barriga das nossas mães, o Senhor já marcou a nossa história. A Bíblia nos fala que em 2 Coríntios, aquele que não pecou se fez pecado em nosso lugar. O nosso Deus, Ele provou o seu amor entregando Cristo. Jesus, Deus entregou Cristo, Filho, para morrer em nossos pecados. O nosso Deus fez muito mais coisas em nossas vidas. O nosso Deus, quando estávamos no mundo, e numa vida sem graça, uma vida como nós podemos falar, sem a graça de Deus, o Senhor, Ele fez luz para nos salvar. A Bíblia nos fala que Ele tomou em Isaías as nossas dores, as nossas enfermidades, os castigos que estavam sobre nós, Ele levou na cruz do Calvário. O nosso Deus, Ele dá os dons para você, te chamou, te ergueu, te deu um banho de graça. Deus colocou você entre aqueles que são, para mostrar
que Ele é Deus verdadeiro. O nosso Deus, Ele capacitou nos servirmos, nos pegou da mão do diabo, da garra das mãos dos diabos e nos colocou para servirmos na obra de Deus. O Senhor nos fez isso e o Senhor também tem nos preparado para nos levarmos para a glória adiante. Isso que o nosso Deus fez. Ele é maravilhoso e Ele não mudou. Mas eu estou afirmando essas coisas para você, para que você entenda e não se esqueça do Deus a quem nós servimos. O nosso Deus, Ele não mudou, não tem sombra de dúvida, mas muitas das vezes diante dos gigantes, diante dos medos, diante das dificuldades que se levantam em nossas vidas, muitas das vezes nós ficamos temerosos e pensamos que não vamos suportar isso. Mas entenda, esse mesmo Deus que deu vitória no passado é o mesmo Deus que dá vitória para você passar e vencer esse gigante. Como ainda nós estamos falando, ainda esse ano o gigante estará debaixo dos seus pés e você poderá cantar o cântico de vitória. Eu creio nisso. Aleluia, Deus colocará esse cântico de vitória nos seus lábios e você voltará grato ao Senhor do que Deus tem feito. Se lembre disso, conheça o que o Senhor tem feito. Mas segundo ponto, para que breve nós finalizemos, lembre-se dos gigantes vencidos e vá ao campo de batalha, meus irmãos. É necessário nós se lembrarmos daquilo que o Senhor já nos deu e dos gigantes que já nós vencemos lá no passado. Nós precisamos se lembrar disso. Muitas das vezes a Bíblia nos fala, no capítulo 17, versículo 33, a Bíblia nos fala que quando Saul ele ouve esses rumores ali de que havia um jovem que estava pronto e queria desafiar o gigante, ele chama o jovem Davi e ele pergunta para o jovem Davi: o que você quer? O que eu fiz agora? E no versículo 31 a Bíblia fala que as palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul e que mandou o chamar. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. O teu servo irá lutar com ele. Mas aí, no versículo 33, você vê que Saul pergunta para ele e fala assim: você não tem condição para lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Mas aí Davi ele não se amedronta, Davi ele não teme, Davi ele não se sente menor por ele não ter lutado as batalhas como os seus irmãos lutaram no campo de guerra. Mas Davi, ele por ser um guerreiro ali, ele defendia e cuidava das ovelhas dos seus pais. E a Bíblia nos fala que é interessante, quando Saul pergunta isso, Davi ele fala: mas meu senhor, teu servo, o teu servo, quando as ovelhas dos seus pais estavam no campo, e uma das ovelhas era raptada, pegava pela mão do leão e do urso, Deus me dava coragem, me dava força, eu pegava esse leão, abria a boca desse leão, tirava a ovelha e matava esse leão e esse urso. Davi ele fala das experiências que ele teve no passado e que ele venceu. Você se lembra daquilo que você já enfrentou no seu passado, de dor, de angústia, de alguma situação impossível? Se lembre disso. O mesmo Deus que deu vitória para você vencer situações lá do passado, é esse mesmo Deus que lhe dará a vitória para vencer este gigante ainda. Porque esse Deus não mudou ainda das situações. É interessante que, como um jogo que muitas das vezes, eu não sei se você deve ter jogado, eu também já joguei alguns jogos de fases, que existem algumas fases que são mais fáceis, mas vai passando ao decorrer do jogo, existem alguns momentos que são mais difíceis. E às vezes você até pensa em abandonar o jogo. Eu lembro de muitas das vezes estar jogando ali um jogo e falar: meu Deus, essa fase está difícil agora. Mas eu sei que aquelas outras eu também passei. Mas eu preciso ter persistência, saber uma estratégia diferente para continuar vencendo e passar essa fase. Essa mesma coisa acontece nos nossos dias de hoje. Aquilo que você não venceu no passado é essa mesma história e essa mesma força e essa mesma esperança que você tem que ter para vencer este gigante no dia de hoje. Davi, ele não se menosprezou por ter matado leão e urso, não ter guerreado. Mas Davi falou: eu matei um leão e urso. Eu não sei você, eu nunca matei leão e nem urso, meu irmão. Mas já é uma baita de uma coragem, já é de uma baita de uma força, já é de uma baita de uma esperança, já é de uma baita conquista. Mas entenda, Davi ele não se menosprezou. Mas se lembre-se desse gigante. Davi ele contou essa experiência para Saul. Talvez Saul deve ter ficado: mas leão e urso não é igual a um Golias. Leão e urso não é um campo de batalha como uma espada que você tem na mão. Mas aquilo mostrou as coragem, a experiência e aquele jovem ele tinha. Aquele jovem não poderia se menosprezar, porque mais do que isso, as vitórias que ele já teria tido, é a mão daquele que deu a vitória.
Porque sem a força de Deus nós conseguimos vencer nada, meu irmão. E você chegou até aqui porque Deus te sustentou. Se você chegou até aqui no momento de hoje, porque Deus pegou na sua mão no momento de dificuldade, pegou na sua mão naquele momento que você pensou que ia largar a cruz, que você pensou que ia largar, que estava tudo difícil, o mesmo Deus traz à memória isso, traz à memória isso. A Bíblia nos fala em Abacuque, em Lamentações, dizendo, traz à memória aquilo que nos dá esperança. E essa mesma esperança que você também deve crer, e essa mesma esperança que você deve acreditar que você vai vencer esse gigante. Mas Tiago, mas tá bom, eu sei, eu me lembrei dessa vitória, me lembrei daquilo que Deus já me fez passar e me deu a vitória. Então é momento de irmos, é momento de avançarmos. Você entende que quando naquele momento, quando Saul ouve isso, Saul fala para ele, então tá bom, vai contra esse Golias, eu vou contra ti. E ele fala no versículo ali, dizendo que, no versículo 38, dizendo a Saul, Saul disse ao seu servo, vai que o Senhor esteja convosco. Essa mesma coisa que nós precisamos ir. Entenda, Davi matou aquele Golias, Davi matou também aquele leão e aquele urso, e também a Bíblia nos fala que ele estava apto ali, Saul abençoou, Saul liberou ele para enfrentar aquele gigante. Porque, meus irmãos, porque para Davi, é interessante pensar que para Davi aquele gigante não era um gigante realmente. Para Davi considerava aquele gigante como pequeno ainda. Davi não viu o tamanho daquele gigante, nem se limitou pelo tamanho daquele gigante. Davi não se levou em conta o medo que os filisteus e o medo que o Israel estava tendo. Davi ele não olha para isso, mas Davi ele pensa, aquele pequeno gigante eu irei vencer. Saul saiu para a batalha, e você entende que após Saul liberar ele para a batalha, Saul pega as suas vestes, pega algumas vestes ali de couraça, de espada, veste ele com algumas túnicas, veste ele com um capacete de bronze na cabeça. Mas naquele momento, quando Davi é vestido com aquela roupa, ali é não apropriada para ele, Davi entende, fala, isso não está apto a mim. Eu vou devolver essa roupa, porque essa roupa eu não consigo nem andar. No versículo 38 ele fala, Davi disse então a Saul, eu não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. O que Davi nos ensina? Que Deus deu a ferramenta para ele vencer no passado, é a mesma ferramenta que Deus lhe daria para vencer o gigante. Qual que era a ferramenta então que Davi usava? Então, Tiago, era o cajado, as pedras no alforje, era aquela bolsa ali do lado ainda, não mudou a estratégia. Muitas das vezes a gente pensa e olha o gigante e fica pensando, poxa, eu preciso ter uma estratégia diferente. Muitas das vezes precisamos ter mesmo. Mas muitas das vezes aquilo que Deus deu, as ferramentas para você vencer o mesmo gigante do passado, é a mesma ferramenta que eu e você devemos ter para vencer os mesmos gigantes que vêm à nossa vida todos os dias. Davi usou aquela experiência ali como pastor de ovelha, não tirou como pastor de ovelha e se pegou como soldado. Davi usou aquela mesma situações como pastor de ovelha para vencer aquele grande, pequeno gigante ainda. Entenda, a mesma experiência que Deus deu para você, a mesma experiência que Deus vai te providenciar. Você entende e eu entendo que Deus também já providenciou algumas ferramentas para nós nos nossos dias. Deus já te deu graça, a providência, o carisma, a força, a estratégia, os irmãos que vocês estão. Deus te deu algumas coisas que nossos seus dias vai fazer você vencer esse gigante. Porque mesmo aquilo que Deus já te entregou, é isso mesmo que fará você enfrentar e vencer esse gigante. Não deixe as ferramentas que Deus já lhe entregou no passado, ou as ferramentas que você venceu gigantes, estratégias no passado, para você abandonar, para vestir novas vestes. Não, é tempo de usar a mesma estratégia, a mesma capacidade, a mesma dependência de Deus, a mesma dependência na palavra. Você vai poder entender que você vai vencer esse gigante, usando mesmo aquilo que Deus lá te entregou e já te entregou no passado, pois a vitória é certa e é do povo de Deus. Oh, aleluia, eu creio nisso, eu acredito nisso, meus irmãos. E mais um ponto para que nós já finalizemos. A Bíblia nos fala que Deus dá a vitória ao povo de Deus. Deus dá a vitória a Davi. No versículo 17, no capítulo 47, ele fala assim, todos que estão aqui saberão que não é pela espada ou pela lança que o Senhor concede a vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês das nossas mãos. Porque, Tiago, a vitória é a mesma do povo de Deus. A vitória é do povo de Deus. Entenda, meus irmãos, que
o Golias ali estava ameaçando, intimidando o povo de Deus, intimidando o povo de Israel, até mesmo dizendo: olha, se você me vencer, ou se eu vencer vocês, vocês serão subjugados, serão os nossos escravos. Entenda, o exército de Israel era tamanho numerosos, mas pense o gigante Israel, o gigante Golias, o povo dos filisteus domando ali, pegando o povo de Israel para si. Isso era impossível, isso não poderia ser fato. Mas apesar também que o povo de Israel por muito tempo houve e andou em desobediência diante de Deus, mas você entenda que naquele momento ali, o Golias estava intimidando o povo, falando para ele: olha, se nós vencermos vocês, vocês serão os nossos escravos. Existia uma ameaça, existia uma intimidação, existia um confronto ali severo, que o povo de Israel estava ali amedrontado. Mas entenda que Deus levanta aquele jovem ali, Davi, com as estratégias que Deus lhe deu para ele, com as experiências que ele venceu, e a maior esperança que era a confiança de que Deus estava com ele para vencer aquele gigante. Entenda, meus irmãos, que a vitória não era para Davi, a vitória era do povo de Deus e do povo de Israel. A vitória, muitas das vezes, que nós lutamos em nossas vidas, não é apenas para nós, mas é para a nossa casa, é para a nossa família, é para o Deus que nós servimos, é pela comunidade que nós estamos prestando. Porque se o nome do Senhor é honrado na tua vida, você pode ter certeza que a sua família vai olhar para você e ver o nome do Senhor. Mas também, se o nome do Senhor é desonrado em nossas vidas, muitas das vezes nós carregaremos em nossas vidas o fardo de muitas das vezes vemos que nós desonramos o nome do Senhor. Mas entenda que a vitória que Davi comprou, a luta que Davi comprou e defendeu, era para defender a honra e o nome do Senhor. Apesar que também que nós vemos que o Senhor não precisa ser defendido, mas Davi amava tanto a Deus, que ele defendeu o nome do Senhor. Ele não era como os 300, ele não era como os milhares que estavam com o povo de Israel. Ele não era alistado ali no exército de Saul, ele não era um guerreiro de espada, mas ele já era um guerreiro ali nas mãos do Senhor, às escondidas. Ele já guerreava com as armas espirituais, com essas armas que Deus lhe deu. Muitas das vezes a gente fica pensando, e até mesmo pode até se comparar, pensando: olha, eu não tenho a estratégia, não tenho a capacidade, como o irmão venceu. Mas entenda, Deus já te fez vencer alguns gigantes lá do passado. Se lembre, esse mesmo Deus fará você vencer esses gigantes. Entenda isso, quando nós lutamos sozinhos, meus irmãos, muitas das vezes nós podemos ter uma garantia da vitória, porque corremos. E é fato, você deve ter ouvido essa frase, que quando nós andamos sozinhos, nós conseguimos andar um pouco mais longe, mas quando nós andamos em dupla, verdade, quando nós andamos sozinhos, nós conseguimos percorrer mais rápido, mas quando nós andamos em comum, em pessoas, em unidade do corpo de Cristo, nós conseguimos percorrer mais caminhos mais longos, caminhos mais distantes. Também foi isso com Davi. Davi não precisou de uma espada, Davi não precisou de uma lança, porque Deus já lhe deu a vitória ali no mundo espiritual, e ele já tomou posse disso. Hoje o Senhor te chama mesmo, hoje o Senhor te chama para lhe dar estratégia, hoje o Senhor lhe chama para preparar e capacitar você, para você não andar sozinho, para que nós andemos em comunhão os nossos irmãos. Entenda, ele amava o Senhor, e por ele amar ao Senhor, Deus lá lhe deu a vitória gigante, diante de Deus já caiu. Por isso ande com o povo de Deus, por isso ande em unidade com o seu líder de célula, por isso ande em unidade com a igreja que você serve, por isso ande em unidade com Cristo mesmo. Se muitas das vezes o inimigo ele quer nos desafiar, ele pode olhar para mim e para você e ver os gigantes. Nós podemos olhar mesmo o gigante que se levanta as nossas vidas, mas também você deve entender que quando nós não andamos sozinhos, a vitória já é garantida pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Nós vamos para o céu, meus irmãos, e nós entendemos, por irmos aos céus, por irmos à eternidade em Cristo, nós temos um ensaio que é o corpo de Cristo, que é eu e você no corpo de Cristo, ingressado no corpo de Cristo. Quando nós viemos ao culto, participamos da célula, andamos em unidade, somos discipulados, somos arraigados no corpo de Cristo, nós podemos entender que eu posso contar comigo e com você, você pode contar comigo, você pode contar com o irmão que está ao seu lado, porque você entende que aquela vitória, aquele gigante, ainda que pode ser muito grande, muito maior, mas você
entende que você está aí ao lado do povo de Deus. Quando nós estamos unidos com o povo de Deus, Deus dá estratégia para um, Deus dá estratégia para outro. Deus faz nos lembrar do cântico de vitória. Nós ouvimos o testemunho dos nossos irmãos e a gente se sente feliz porque sabemos que o nosso Deus também fez na vida do outro e também Deus pode fazer na minha e na tua vida. Deus pode fazer na minha e na tua vida. Por isso nós devemos andar unidos, irmãos. Por isso nós devemos preservar a unidade do Espírito. Quando Davi ele preserva ali a unidade, quando Davi ele avança diante daquele gigante Golias, ele enfrenta aquele gigante, olha para aquele gigante e diz: você vem até mim, você pode vir. E até mesmo o gigante Golias até montra ou até zoa, caçomba ali de Davi, dizendo: olha, você vem como um pedaço de pau, pensando que eu sou cachorro. Mas ele fala: hoje mesmo eu entregarei a sua cabeça nas mãos do povo de Israel, dizendo: você será humilhado, você veio 40 dias me humilhando, mas hoje mesmo o Senhor lhe dará a sua cabeça aos corvos, e sabereis que o Senhor essa batalha é mesma do Senhor, porque Deus deu a Davi a vitória do povo de Deus, e essa também é a vitória que Deus nos dará. Por isso nós precisamos andar em unidade com o corpo de Cristo. Nós precisamos preservar esse vínculo para vencermos este gigante. Precisamos guardar a nossa fé. Precisamos não se esquecer do Senhor. Se lembrar da vitória que Deus já nos deu no passado. Andarmos juntos com o Senhor e entendermos que a vitória não é somente nossa, mas a vitória é do povo de Deus e da sua casa e da sua família. A vitória permanece do povo de Deus e da sua casa. Deus ele honra o nome dele nas nossas vidas. E Deus também ele honra pelo compromisso que temos com Cristo. Deus também acaba tendo um compromisso com você. Quando nós temos compromisso com o nome do Senhor, Deus também acaba honrando o nosso nome na terra por andarmos diante da mão de Deus, e que você e eu nós possamos preservar isso. Eu quero que você se coloque de pé nessa noite, nessa manhã. Como que nós temos andado? Como você tem, talvez você tenha precisado de força diante de Deus para vencer esse gigante. Talvez você precise estar clamando diante de Deus uma força. Talvez você está pedindo do Senhor a garra. Talvez você está pedindo do Senhor. Ou talvez tenha pensado que muitas vezes esse gigante você não vai conseguir transportar. Mas entenda, o mesmo Deus a quem nós servimos, é esse Deus que lhe dará a vitória para você enfrentar. É esse Deus que lhe dará a vitória para você passar por essa situação e cantar o hino da vitória lá do outro lado. A Bíblia nos fala que quando Jesus está na beira do mar, chama os seus discípulos dizendo: olha, atravesse ao outro lado, debandemos para o outro lado, porque talvez é época, meus irmãos, que Deus nos dará estratégia para que nós vencermos este gigante. Porque ainda como está no tema que nós temos pregado, eu tenho pregado no domingo de manhã, que ainda esse ano Deus lhe dará a vitória desse gigante. Ainda esse ano a vergonha, o opróbrio que muitas vezes as nossas mentes, o nosso coração próprio às vezes se cobra pensando diante das lutas que nós temos enfrentado. Mas entenda, você vai passar essa fase, você vai enfrentar esse momento, você vai enfrentar essa dificuldade, você vai poder se lembrar que esse Deus é o mesmo e não mudou. Esse Deus é o mesmo e não mudou, Ele continua nos dias de hoje ainda atuante. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Como que você está? Como que você tem passado, enfrentado essa situação? Como que você tem enfrentado esses dias? Como você tem enfrentado esses dias, talvez, aonde essa situação, esse gigante, ou essa dificuldade tem batido a sua porta? Mas se lembre, o nosso Deus não mudou. O nosso Deus ainda estende a mão a você. A Bíblia fala que Deus ele pega o fraco, o cansado, e renova a força dele ainda. É o Senhor que coloca um cântico nos seus lábios para que você vença essa situação. É esse Deus que dará a você a vitória para que você e eu nós vencermos isso em nossas vidas. Entenda, ainda que pode ser grande a dificuldade, os dias podem ser pesarosos sobre a sua mente, mas entenda, confia no Senhor. Confia no Senhor, confia que você vai passar, confia que você vai gerar já o testemunho, confia já. A Bíblia nos fala isso: assim como nós vemos, assim será a nossa vitória. Se nós vemos pequeno esse gigante, assim também será pequeno esse gigante. Se nós vemos esse gigante como grande, assim também a gente vai ver esse gigante como grande. Mas assim como você tem olhado essa situação, como que você tem olhado, tem faltado esperança, tem faltado talvez nos seus dias a fé para crer, mas creia, nos últimos dias creia, o Senhor lhe fará isso.
Talvez tem pessoas aqui que têm sonhado com algumas coisas, colocado a esperança no Senhor. Creia nisso, que a esperança do Senhor não será derrubada, roubada. Meu Deus, meu Pai, nós oramos nessa manhã, nós estamos diante da Tua igreja nessa manhã. O Senhor dá força àquele que pede força. O Senhor dá esperança, o Senhor fortalece as mãos, fortalece os pés para que minha irmã possa vencer. O Senhor fortalece, Senhor, e nos dará a vitória, assim como Davi falou, que essa batalha não é nossa, mas essa batalha é do Senhor, e pelo Senhor nós teremos a vitória. Assim também dá vitória para esse meu irmão, dá vitória para essa minha irmã, Senhor, dá vitória, dá força para esse meu irmão, essa minha irmã passar, vencer essa situação, que ainda que pode ser difícil, mas maior é o Senhor que está ao nosso lado, maior é o Senhor que está conosco, daqueles que vêm ao seu lado, daqueles que estão contra ti, maior é o Senhor que está ao seu lado. Talvez você tenha precisado de força, mas talvez nessa manhã você precisa de uma oração, talvez nessa manhã você precisa que Deus estenda novamente a mão para você, e Deus lhe estenderá a mão para você novamente. Talvez você precisa disso, eu queria chamar você na frente, nós estaremos orando pela sua vida, vamos cantar e entoar um Senhor, um cântico ali, mas venha com fé, creia que ainda esse ano você contará e preparar o seu testemunho. Creia que você está preparando, creia que você já está gerando o seu testemunho, o seu milagre. Não duvide do milagre de Deus para a sua vida, não duvide daquilo que Deus já fez. Pode ser grande esse gigante, mas maior é o Senhor que está ao seu lado, maior é o Senhor que está dando a vitória. Deus já está lhe dando a vitória pelos olhos da fé, mas você é possível contemplar essa vitória, você consegue contemplar essa vitória pela fé, você consegue contemplar esse gigante debaixo dos seus pés, você consegue contemplar esse gigante já debaixo dos seus pés. Se você consegue olhar para esse gigante debaixo dos teus pés, eu posso declarar para você no nome e na autoridade do Senhor, que essa manhã os gigantes já estão sendo derrubados, e a vitória já é sua pelo poder do nome de Jesus. Nós vamos entoar um louvor, e venha com fé, mas ora com determinação, creia, Senhor, eu estou apresentando. Diga o nome do seu gigante para o Senhor nessa manhã. Fala: Senhor, esse gigante é isso, me dá a vitória. O Senhor lhe dará a vitória nessa manhã. Oh, aleluia, aleluia. Você que está aí no seu lugar, você pode interceder, porque se Deus já te deu a vitória do seu gigante, você pode interceder pela vitória daqueles que estão aqui na frente. Você pode falar: Senhor, dá vitória para esse meu irmão, dá vitória para essa minha irmã. Ele terá, Senhor, ele contará o testemunho, nós ouviremos o testemunho dele e dela, Senhor. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio, eu creio, eu creio. Olá, que bom que você participou, que você chegou até aqui com a gente, assistindo a nossa live, assistindo a pregação. A palavra de Deus deve ter tocado fortemente seu coração. Eu desejo que sempre seja assim. A Quadrangular do Jardim Paulista, aqui em Montemor, São Paulo, é uma família para pertencer. Pode contar comigo, com as minhas orações e com o nosso povo. Você pode curtir a nossa página no Facebook, pode também se inscrever no nosso canal no YouTube, pode deixar os seus pedidos de oração. Estamos sempre aqui para servir. Um abraço, que Jesus Cristo te abençoe, hoje e sempre.